Você sabia que uma das civilizações mais poderosas e organizadas da história foi, segundo a sua própria lenda, fundada por dois bebês abandonados, amamentados por uma loba e criados por um pastor? É uma origem tão dramática que parece tirada de um roteiro de fantasia, mas para os romanos era a verdade fundamental. E, honestamente, se você fosse abandonado em um rio, suas chances de fundar um império seriam, digamos, estatisticamente insignificantes. Antes de se ajeitar de vez, reserve um instante para curtir e se inscrever no canal. Isso é claro se o conteúdo for do seu agrado e realmente fizer sentido para você. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual o horário aí agora. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Imagine a cena. Você está na margem de um rio lodoso, o Tibre. O ar está frio e úmido. A água corre com um murmúrio gelado, carregando um cesto de vime como se fosse um correio relutante. Dentro, dois recém-nascidos, Rômulo e Remo, filhos do deus da guerra, Marte, e de uma sacerdotisa mortal. Eles foram sentenciados à morte por um rei usurpador, com medo de que um dia eles reivindicassem seu trono. Mas o rio, em vez de afogá-los, gentilmente os deposita na margem, aos pés de uma figueira sagrada. O choro dos bebês, fraco e desesperado, ecoa pela margem silenciosa. E então, das sombras da floresta, surge uma figura improvável. Não é um humano, mas uma loba, uma lupa. Seus olhos brilham com uma inteligência selvagem. Em vez de vê-los como presas, ela os vê como filhotes. Você a observa se deitar, expondo suas tetas, oferecendo leite e calor aos filhos de um deus. Essa história não era apenas um conto de ninar, era o DNA psicológico de Roma. Pense no que isso ensinou a cada cidadão romano. Eles não eram apenas um povo, eram sobreviventes. Eram filhos da guerra, Marte, abençoados pela natureza, a loba, e destinados à grandeza. Essa crença em seu destino excepcional, quase uma autorização divina, alimentou sua ambição implacável de conquistar o mundo. Eles não estavam apenas invadindo, estavam cumprindo uma profecia. Quando os gêmeos crescem fortes e audaciosos, decidem fundar uma cidade no mesmo local onde foram salvos. Mas quem a governaria? Aqui entra uma curiosidade fascinante sobre a mentalidade romana, a auguria. Em vez de um debate ou uma eleição, eles decidiram que os deuses escolheriam através do voo dos pássaros. Remo, no Monte Aventino, avistou 6 abutres primeiro, um bom presságio. Mas Rômulo, no Monte Palatino, viu 12, o dobro. A discussão que se seguiu é um debate que ecoa até hoje. O que é mais importante, a primazia ou a quantidade? Essa briga de irmãos com consequências geopolíticas terminou em tragédia. Rômulo, em um acesso de fúria, matou Remo, declarando: "Assim pereça todo aquele que ousar transpor minhas muralhas." A primeira lei de Roma foi, portanto, escrita com sangue fraterno. Historiadores ainda discutem se Rômulo foi uma figura histórica real ou uma construção mítica posterior, criada para dar a Roma uma origem tão grandiosa quanto seus rivais gregos. Mas, real ou não, sua história cimentou uma ideia central na mente romana. A segurança e a glória da cidade estavam acima de tudo, até mesmo dos laços de sangue mais sagrados. E ali, sobre uma colina manchada de sangue e abençoada por uma loba, você testemunha o nascimento de Roma. Você está parado na beira do Monte Palatino, o mesmo local onde Rômulo, de certa forma, lançou as bases para uma civilização que duraria mais de 1000 anos. A cidade, que começou com uma simples paliçada e algumas cabanas, expandiu-se, tornando-se uma monarquia sobre uma série de reis. Mas, como qualquer sistema de poder concentrado, a monarquia romana tinha seus defeitos. O último rei, Tarquínio Soberbo, era tudo menos soberbo no sentido de magnífico. Ele era, na verdade, um tirano cruel, e seu filho, Sexto Tarquínio, cometeu um ato hediondo. Ele estuprou Lucrécia, uma mulher romana de virtude exemplar. O choque e a indignação foram tão profundos que desencadearam uma revolução. Você sente o ar pesado com a raiva do povo. A cena é vívida.
Lúcio Júnior Bruto, um parente da própria Lucrécia, levanta o corpo dela, agora sem vida, e jura que nunca mais um rei governaria Roma. É um momento de catarse coletiva. E assim, em 509 a.C., você vê o nascimento da República Romana, um dos experimentos políticos mais duradouros e influentes da história ocidental. É como se a cidade dissesse: chega de reis, não queremos mais um único chefe com poder ilimitado, obrigado. É o equivalente antigo a um povo se livrando de um chefe ruim e tentando um sistema de governança por comitê. E esse comitê era o Senado. Imagine-se caminhando pelo fórum, o coração pulsante da República. Você ouve o burburinho de vozes, o clangor de martelos, o cheiro de incenso e de carne assada. Ali no Senado, centenas de homens idosos, a palavra Senado vem de Senex, que significa velho, se reúnem em uma câmara impressionante. Eles eram os patres, os pais da nação, e suas decisões moldavam o destino de milhões. O poder não era mais de um rei, mas compartilhado por 2 cônsules, eleitos anualmente, e o vasto corpo do Senado, composto por ex-magistrados. A ideia era brilhante: evitar a tirania através da divisão de poder e dos mandatos limitados. Se um cônsul começasse a se achar demais, seu colega e o Senado poderiam contê-lo. É o tipo de sistema que faria um entusiasta de planilha se orgulhar da organização. Uma curiosidade pouco conhecida sobre a República: os álgores, aqueles que interpretavam o voo dos pássaros, lembra de Rômulo e Remo? Continuaram a ter uma influência imensa. Nenhuma decisão importante, seja ir para a guerra, eleger um magistrado ou até mesmo iniciar uma assembleia, poderia ser tomada sem antes consultar os céus. Imagine ter que adiar uma reunião importantíssima porque as galinhas sagradas não estavam comendo direito ou os pássaros não estavam voando na direção certa. É o equivalente a ter seu voo cancelado por motivos divinos. No entanto, essa República do Povo tinha suas nuances. No início, o poder real estava concentrado nas mãos dos patrícios, as famílias aristocráticas. Os plebeus, a vasta maioria, tinham pouca voz. Historiadores ainda debatem se a transição para a República foi uma genuína busca por liberdade ou apenas uma manobra das elites para substituir um rei por um grupo de oligarcas. Mas, com o tempo, a pressão dos plebeus, através de secessões e lutas por direitos, levou a uma expansão da cidadania. Os romanos, pragmáticos como eram, perceberam que não poderiam construir um império sem a lealdade e o engajamento de todos. E essa ideia de cidadania, o que significa pertencer e ter direitos dentro de uma sociedade, se tornaria a pedra angular de seu sucesso. Pessoal, enquanto a gente continua essa análise, é impossível não sentir a necessidade de ir mais fundo, de entender cada detalhe. Por isso, eu quero fazer uma pausa estratégica. Se você quer entender a fundo a experiência definitiva sobre o Império Romano, se você quer entender de verdade como Roma se tornou Roma, de uma pequena aldeia a um império que dominou o mundo, a leitura é incrível, é SPQR, uma história da Roma Antiga, da incrível Mary Beard. E eu garanto, este não é aquele livro de história chato e empoeirado, cheio de datas que a gente esquece. Mary Beard tem um jeito genial de escrever. Ela desafia os mitos, faz as perguntas difíceis e foca não apenas nos imperadores e generais, mas nas pessoas comuns, nas disputas políticas e no que realmente significava ser um cidadão romano. É uma viagem de mais de 1000 anos que te prende do começo ao fim. E para quem tem a vida corrida como eu e quer aproveitar cada minuto, tem uma notícia ainda melhor. A versão em audiobook é fantástica. Ela transforma seu tempo no trânsito, na academia ou fazendo tarefas em casa em uma verdadeira viagem no tempo. É como ter uma das maiores especialistas do mundo contando a ascensão e queda de Roma diretamente no seu ouvido. A experiência é simplesmente imersiva. Então, fica aqui a minha recomendação, seja para ler ou para ouvir. SPQR é o melhor investimento que você pode fazer para entender Roma de verdade. Eu deixei o link para o livro e para o audiobook aqui na descrição. A minha última recomendação é sobre bem-estar. O livro Por que Nós Dormimos é transformador. Ele explica de forma clara a ciência por trás do sono e revela como ele é crucial para consolidar nossa memória, ou seja, para aprender de verdade, regular nosso humor e proteger nossa saúde.
É um guia para usar a seu favor a ferramenta mais poderosa que todos nós temos. Enfim, se algo aqui despertou sua curiosidade, todos os links para essas obras estão aqui na descrição. É o próximo passo perfeito para quem quer ir além. Agora vamos voltar à nossa análise. Você está ali, no coração da República Romana, e sente o pulso vibrante de uma sociedade que valorizava a lei, a ordem e o pertencimento como poucos. Mas o que significava, de fato, ser um civis romanus, um cidadão romano? Não era apenas ter nascido em Roma, ou mesmo em solo romano. Era um status, uma identidade, quase um superpoder na antiguidade. Imagine um crachá de acesso VIP para um clube exclusivo, mas que também vinha com uma lista de tarefas imensa. Ser um cidadão romano significava, primeiramente, ter direitos civis e políticos. Você podia votar nas assembleias, o que era um grande negócio, considerando que em muitas outras sociedades da época, a maioria da população não tinha voz alguma. Você podia se casar legalmente, ter propriedade, fazer contratos. E, talvez o mais importante, você tinha o direito de apelar à lei romana, mesmo que fosse acusado de um crime grave. Pense em Paulo de Tarso, a figura bíblica. Quando foi preso, ele invocou seu direito de ser julgado em Roma e não em uma província distante, um privilégio concedido apenas a cidadãos. É como ter um advogado de primeira linha e um bilhete expresso para a capital, tudo incluído no seu passaporte romano. Mas ser cidadão não era só regalia, era dever, e esse dever era pesado. Você era esperado para servir nas legiões, defender a república. Você pagava impostos, participava da vida pública e, acima de tudo, honrava os valores romanos. A pietas, devoção aos deuses, à família e à pátria, a gravitas, seriedade e dignidade, e a virtus, coragem e excelência moral. É como um contrato social, em que você recebe muito, mas dá tudo de si. O senso de pertencimento era palpável e a realização de fazer parte de algo tão grandioso era um combustível poderoso. Uma curiosidade excêntrica. Um cidadão romano tinha o direito a um tipo de funeral público, onde um cortejo de atores usava máscaras de cera dos ancestrais ilustres do falecido, desfilando pela cidade para exibir a linhagem e a importância da família. Imagine ir a um funeral e ver a família inteira do falecido, mas composta por sócias de cera de seus tataravós. É um jeito muito elaborado de dizer, olha só, essa pessoa era importante. O conceito de cidadania romana evoluiu dramaticamente. No início da República, ela era restrita a um pequeno grupo de famílias. Com as conquistas, Roma começou a conceder cidadania a povos conquistados, gradualmente, como uma ferramenta de integração e controle. Isso não era pura bondade, era estratégia pura. Ao oferecer cidadania, Roma transformava inimigos em aliados e, eventualmente, em soldados e contribuintes. Era a maneira mais eficaz de expandir o império sem ter que manter cada província sob um regime de ocupação militar permanente. Historiadores ainda debatem o impacto real da concessão de cidadania generalizada, especialmente após o Edito de Caracalla em 212 d.C., que a estendeu a praticamente todos os homens livres no império. Alguns veem isso como um golpe de mestre, unificando o império. Outros argumentam que diluiu o valor da cidadania e, paradoxalmente, enfraqueceu o vínculo pessoal com Roma, tornando-a menos um privilégio e mais uma obrigação fiscal. De qualquer forma, a ideia de que o pertencimento a uma nação pode ser um direito e um dever, e não apenas uma questão de nascimento, é um legado romano que continua a moldar nossa compreensão de nação e identidade até hoje. Você, como um cidadão de seu tempo, percebe que essa ideia de pertencimento é algo que mesmo hoje buscamos avidamente. Você acaba de sentir o peso da cidadania romana, um escudo e uma espada em si mesma. Mas agora vamos falar sobre a verdadeira espada, aquela que cortou, moldou e defendeu o vasto império, as legiões romanas. Se a cidadania era o coração do império, as legiões eram suas artérias e veias, bombeando poder e disciplina por todo o corpo. Imagine-se em um campo de treinamento, o cheiro de suor, couro e metal no ar. Você ouve o ritmo cadenciado de milhares de botas batendo no chão em unissono, o tinir de armaduras, os gritos de comando em latim. Não são apenas homens, é uma máquina. Uma máquina de guerra, sim, mas também uma máquina de engenharia social, um motor de assimilação e, surpreendentemente, um catalisador de mudança.
O fato histórico amplamente conhecido é que as legiões eram a força militar mais eficaz e organizada do mundo antigo. Elas não eram apenas um exército, eram uma escola, uma polícia, uma equipe de engenharia e uma colônia móvel. Um legionário não era apenas um soldado, ele era um construtor, um engenheiro, um disciplinado seguidor de ordens e um cidadão com um propósito. O treinamento era brutal, incessante. Você aprendia a marchar por quilômetros carregando seu próprio equipamento, incluindo uma pá para construir acampamentos, porque um exército romano nunca acampava sem construir uma fortaleza temporária. A lutar em formação fechada, a usar o gladius, sua espada curta e letal, e o pilum, um dardo pesado que podia perfurar escudos antes do choque. É o tipo de preparo que faria qualquer maratonista moderno se sentir um sedentário. A disciplina era lendária. Uma curiosidade excêntrica sobre a disciplina legionária é a decimação. Se uma unidade inteira mostrasse covardia ou insubordinação extrema, 1 em cada 10 homens era escolhido por sorteio e executado pelos próprios colegas. Imagine a pressão psicológica de saber que sua falha poderia condenar seu amigo, seu irmão de armas. É um método de training building que provavelmente não passaria na avaliação de RH de uma empresa moderna, mas era eficaz em incutir o terror e a coesão. As legiões eram mais do que apenas soldados. Onde quer que fossem, construíam estradas, pontes, fortes e cidades. Eles eram os maiores engenheiros civis do mundo antigo. Cada acampamento temporário era uma cidade em miniatura, geometricamente perfeita com ruas planejadas, fossos e muralhas. Isso não só mostrava a capacidade prática romana, mas também projetava uma imagem de ordem e poder, onde antes havia apenas selva ou tribos. Pense nisso, eles não apenas conquistavam, eles infraestruturavam o território. Historiadores ainda discutem se o sucesso das legiões se deveu mais à sua organização superior e disciplina ou à sua adaptabilidade e capacidade de aprender com os inimigos. Eles pegavam o melhor de todos, a cavalaria gaulesa, as táticas de cerco gregas, a infantaria macedônia. Não tinham medo de mudar o que não funcionava. Mas o que é inegável é que as legiões eram uma força de integração social. Homens de todas as províncias, de diferentes origens e línguas, eram jogados juntos, treinados, comiam e dormiam juntos, forjando uma identidade comum sob a águia legionária. Muitos veteranos recebiam terras e cidadania em novas colônias, espalhando a cultura e a língua latina por todo o império. É um dos maiores programas de mobilidade social da antiguidade. Você, em seu conforto, pode imaginar a sensação de pertencimento e realização que vinha de ser parte de uma força tão dominante e transformadora. Você acaba de ver a espinha dorsal militar de Roma em ação, uma máquina implacável de ordem e poder. Mas agora, a cena muda. Estamos em um período de intensa turbulência na República Romana, um momento em que as tensões sociais e políticas ferviam. O palco está montado para um homem cuja ambição não conhecia limites, um gênio militar e político que, ironicamente, acabaria por desmantelar a própria república que ele jurou servir, Gaius Júlio César. Você sente a energia palpável no ar, uma mistura de esperança e medo à medida que um cometa político se aproxima. O fato histórico amplamente conhecido é que Júlio César foi um dos generais mais brilhantes de todos os tempos. Sua campanha na Gália, onde conquistou vastos territórios e subjugou tribos ferozes, é um estudo de caso em estratégia militar e propaganda pessoal. Ele escreveu seus próprios diários de guerra, os comentários sobre a Guerra Gálica, apresentando-se como um herói infalível e estrategista genial. Imagine um líder militar que não só vence todas as batalhas, mas também escreve os best-sellers sobre elas. É o equivalente antigo a um CEO que não só gerencia a empresa, mas também escreve a biografia de sucesso sobre sua gestão. César era mais do que um general, era um populista carismático. Ele entendia a psicologia das massas. Enquanto os senadores mais tradicionais se apegavam às suas prerrogativas, César conquistava o coração do povo e, mais importante, o respeito de seus soldados. Ele compartilhava suas dificuldades, memorizava seus nomes e, crucialmente, garantia que fossem recompensados. A lealdade pessoal que ele inspirava em suas legiões era inédita e perigosa para a República. Quando o Senado, temendo seu poder crescente, ordenou que ele desmobilizasse suas tropas e retornasse a Roma como cidadão comum, César tomou a decisão que mudou o curso da história.
Ele cruzou o Rubicão, um pequeno rio que marcava a fronteira entre sua província e a Itália, com sua legião. Sua frase, Aleia iacta est, a sorte está lançada, ecoa através dos séculos. É uma declaração de tudo ou nada, sem retorno. Você vê a determinação fria em seus olhos, a certeza de que não havia mais como voltar atrás. Foi um ato de guerra civil contra sua própria pátria. Uma curiosidade excêntrica sobre César é que ele foi o responsável por reformar o calendário romano. O antigo calendário lunar era uma bagunça, frequentemente fora de sincronia com as estações. César, usando o conhecimento astronômico egípcio, introduziu o calendário juliano, com 365 dias e um ano bissexto a cada 4 anos. Esse calendário permaneceu em uso por mais de 1.600 anos, até ser substituído pelo calendário gregoriano. É a prova de que, além de conquistar, ele gostava de organizar o tempo. E, se você parar para pensar, ainda usamos uma versão de seu calendário hoje. Historiadores ainda debatem se César era um tirano ambicioso que buscava o poder absoluto ou um visionário que percebeu que a república estava morrendo e precisava de um novo tipo de liderança centralizada para sobreviver. Ele era, sem dúvida, um mestre da propaganda, um sedutor de massas e alguém que compreendia profundamente o poder da imagem e da narrativa. Seu assassinato nas idos de março pelas mãos de senadores que temiam a perda da República foi um ato desesperado para restaurar a ordem antiga. Mas, em vez disso, precipitou mais uma década de guerras civis brutais, provando que a morte de um homem não poderia deter a maré da mudança que ele havia iniciado. O destino de Roma, a partir daquele momento, estava selado. A República, em sua forma original, já era coisa do passado. Você acaba de testemunhar a ambição de Júlio César, que, como um terremoto, abalou as fundações da República. Seu assassinato, em vez de restaurar a liberdade republicana, mergulhou Roma em mais uma década de guerras civis brutais. O vácuo de poder gerou uma disputa ferrenha entre seus herdeiros e aliados, notadamente seu sobrinho neto e herdeiro adotivo, Otaviano, e seu general mais leal, Marco Antônio. A violência, a traição e a insegurança corroíam a sociedade. As pessoas estavam exaustas, elas queriam paz, ordem e, acima de tudo, previsibilidade. Você sente o cansaço do povo, um desejo profundo por estabilidade após tantos anos de derramamento de sangue. É nesse cenário de exaustão que surge Otaviano, um jovem astuto e calculista. Após derrotar Marco Antônio e Cleópatra na Batalha de Ácio em 31 a.C., ele emerge como o único poder em Roma. Mas Otaviano era inteligente. Ele sabia que a República, embora moribunda, ainda era um ideal poderoso no coração dos romanos. Ele não se proclamou rei, nem ditador vitalício como César. Em vez disso, ele fez um jogo de cena magistral. O fato histórico amplamente conhecido é que Otaviano, com uma astúcia política sem igual, devolveu formalmente seus poderes ao Senado em 27 a.C. Os senadores, talvez exaustos, talvez com medo, ou talvez genuinamente gratos pela paz, em vez de aceitar sua renúncia, imploraram para que ele continuasse a guiar Roma. E ele o presentearam com o título de Augusto, que significa o venerável ou o exaltado. Augusto não era um rei. Era o primeiro cidadão, príncipes, o maior dos senadores. Ele era, na superfície, apenas um magistrado com grande autoridade, mas, na realidade, ele controlava os exércitos, as finanças e a política externa. Ele era o imperador, mesmo sem usar o título. E com ele nasce o Império Romano, e um período que ficaria conhecido como a Pax Romana, a Paz Romana. A Pax Romana foi um período de 2 séculos de relativa paz e prosperidade sem precedentes, do século I a.C. ao século II depois. Imagine um vasto império, livre de grandes guerras civis e com suas fronteiras amplamente seguras. Você pode viajar de uma ponta a outra do Mediterrâneo, do deserto da Síria às florestas da Britânia, sob a proteção da lei romana. As estradas eram seguras, o comércio florescia, as cidades cresciam. É como se, de repente, o mundo antigo tivesse encontrado seu modo avião, um momento de calma e conexão. Uma curiosidade excêntrica sobre Augusto, ele era um mestre da propaganda visual. Ele investiu pesadamente em obras públicas e arte que celebravam sua devoção à República e à paz que ele trouxe.
Estátuas o mostravam como um líder militar virtuoso, um homem de estado sábio e até um sacerdote piedoso. Ele também estabeleceu a Guarda Pretoriana, uma força militar de elite que, embora nominalmente sua guarda pessoal, se tornaria um ator crucial e perigoso na política imperial, decidindo quem sentava no trono. É como se ele tivesse criado não só um exército, mas também sua... Você acabou de sentir o abraço da Pax Romana, um período de calmaria e progresso orquestrado com maestria por Augusto. Mas como manter um império tão vasto e uma população tão diversa em paz? A resposta romana era simples, brilhante e, para alguns, brutal. Pão e circo, panem et circenses. Não era apenas uma distração, era uma sofisticada estratégia de controle social e pertencimento, uma forma de manter as massas satisfeitas ou pelo menos ocupadas demais para pensar em revoluções. Você pisa na areia do Coliseu, ainda quente pelo sol do meio-dia, e sente a vibração de milhares de vozes, o cheiro de suor, de excitação e de um medo ancestral. O fato histórico amplamente conhecido é que os romanos eram obcecados por espetáculos públicos, e os jogos de gladiadores nos anfiteatros, especialmente no majestoso Coliseu, eram o ápice dessa paixão. Imagine-se sentado nas arquibancadas de pedra, o sol forte batendo em seu rosto. O rugido da multidão é ensurdecedor, um coro de milhares de vozes sedentas por adrenalina. Ali, na arena, homens e, ocasionalmente, mulheres lutavam até a morte ou a submissão, armados com espadas, tridentes e retes, vestidos como guerreiros de diversas origens. Não era só violência gratuita, era uma dança mortal de habilidade, coragem e destino, um drama humano com um final definitivo. Você vê o brilho do aço, o vôo da poeira levantada pelos pés dos combatentes e a tensão silenciosa que antecede o golpe final. É uma experiência visceral, quase uma catarse coletiva. Mas por que essa fixação? Psicologicamente, os jogos ofereciam uma válvula de escape para as tensões da vida cotidiana. Era uma chance de vivenciar emoções extremas, medo, excitação, triunfo, de forma vicária. Era um esporte sangrento, sim, mas também uma forma de arte performática, um teatro da vida e da morte, onde os gladiadores, muitos deles escravos, podiam alcançar a glória e, em casos raros, a liberdade. Para as elites, patrocinar os jogos era uma forma de exibir riqueza e generosidade, conquistando o favor popular. Para o imperador, era a maneira mais eficaz de se conectar com o povo, de se apresentar como provedor de entretenimento e segurança. É como um reality show, mas os participantes realmente podiam morrer. Uma curiosidade excêntrica é que alguns gladiadores se tornaram verdadeiras celebridades, com seus nomes e façanhas gravados nas paredes e em grafites por toda Roma. Havia até bonecas e estatuetas de gladiadores famosos, o equivalente antigo a action figures. Imagine ter seu herói esportivo, com seus músculos esculpidos e cicatrizes de batalhas, imortalizado em uma pequena estatueta de argila em sua casa. E não eram apenas gladiadores, as corridas de bigas nos circos máximos eram ainda mais populares para muitos, um evento social que reunia centenas de milhares de pessoas. Você sente o vento no rosto enquanto as quadrigas puxadas por cavalos musculosos correm a toda velocidade, o som de cascos e rodas de madeira contra a poeira e o grito apaixonado de torcedores que se dividiam em facções, os azuis, os verdes, os vermelhos e os brancos, apostando suas fortunas e até suas vidas no resultado. Era a loucura das torcidas organizadas levada ao extremo, onde o orgulho da equipe era tudo. Historiadores ainda discutem se a política de pão e circo foi uma jogada cínica para manipular o povo ou uma resposta pragmática às necessidades de uma metrópole superpovoada e por vezes volátil. Certamente, fornecendo grãos subsidiados e espetáculos gratuitos, os imperadores garantiam que as ruas de Roma não fossem palco de revoltas famintas ou entediadas. Você, ao refletir sobre isso, percebe que a necessidade humana de pertencimento, de escapismo e de emoções fortes é uma constante, seja nos coliseus da antiguidade ou nas telas da modernidade. E os romanos souberam explorar isso como ninguém. Você acaba de sentir a euforia e a catarse dos espetáculos no Coliseu, uma descarga de adrenalina que mantinha as massas entretidas. Mas, quando a arena se esvazia e o sol se põe, para onde vai o cidadão romano?
para a sua vida cotidiana, que, embora não tão espetacular, era repleta de seus próprios ritmos, cheiros e sons. Imagine-se acordando em Roma, no Império Romano. Não é o silêncio de um campo, é uma cacofonia constante. Você abre os olhos no quarto escuro e úmido de uma ínsula, um prédio de apartamentos de vários andares, onde a maioria dos romanos vivia. O cheiro de pão fresco misturado com odores de esgoto e fumaça de carvão permeiam o ar. O barulho da rua já começou, o rangido das carroças de carga, o grito dos vendedores ambulantes apregoando suas mercadorias, água fresca, pão quente, figos. É uma sinfonia caótica, mas estranhamente reconfortante. Você se veste rapidamente, talvez uma túnica simples se você for um plebeu ou uma toga para ocasiões mais formais se for um cidadão de status, sentindo o tecido áspero contra sua pele. O fato histórico amplamente conhecido é que as termas públicas eram o coração da vida social romana. Você segue o fluxo da multidão pelas ruas estreitas e lamacentas, desviando de carroças e pedestres. O cheiro de suor e óleos perfumados se intensificam à medida que você se aproxima de uma terma. Não são apenas banhos, são centros comunitários completos. Lá dentro, você encontra piscinas frias, frigidarium, mornas, tepidarium e quentes, caldarium, umedecendo sua pele. Há ginásios para exercícios, salas de massagem, bibliotecas para leitura e até lojas de comida. Você vê homens e, em horários separados ou sessões diferentes, suando em saunas, esfregando a pele com óleo e depois raspando com um estrígel, uma ferramenta de metal curvada, conversando sobre política, fofocas e negócios. É o equivalente a um clube de campo com academia, spa, biblioteca e cafeteria, tudo em um só lugar. E a entrada, muitas vezes gratuita ou subsidiada pelo Estado. Uma curiosidade excêntrica sobre a vida cotidiana era a onipresença dos thermopolia, o equivalente antigo aos nossos fast foods. Eram pequenas lojas com balcões em forma de L, muitas vezes decorados com afrescos coloridos, onde você podia comprar refeições quentes e vinho para levar ou consumir ali mesmo. Imagine o cheiro de ensopados de legumes, pães recém-assados e vinho temperado flutuando no ar. Muitos desses lugares tinham jarros de cerâmica embutidos no balcão para manter a comida aquecida. É como se eles tivessem inventado a marmita na rua muito antes de você pensar em pedir um delivery. A rotina diária também incluía o salutatio, um ritual matinal em que clientes e cidadãos de status inferiores visitavam seus patronos mais ricos para prestar respeito e buscar favores. É uma rede de dependência e lealdade que cimentava a estrutura social. Você observa um jovem patriciano, vestido em sua toga imaculado, recebendo uma fila de visitantes em sua domus casa. O ar está preenchido com o zumbido de súplicas e promessas, uma dança sutil de poder e servidão. Historiadores ainda debatem o quão confortável e saudável era a vida diária para a vasta maioria dos romanos, especialmente os que viviam em ínsulas densamente povoadas. Apesar das termas e aquedutos, o saneamento básico era precário em muitas áreas, doenças eram comuns e a vida nas cidades podia ser barulhenta, suja e perigosa. Mas para muitos, essa era a vida, um ciclo contínuo de trabalho, rituais sociais e pequenos prazeres, tudo sob a sombra imponente do império. Você, observador, percebe que a humanidade, através dos milênios, continua a buscar conforto, conexão. Você acaba de se imergir nos sons e cheiros da vida cotidiana romana, percebendo que, sob a grandiosidade dos imperadores e das legiões, pulsava uma civilização que valorizava o pragmatismo e a funcionalidade. E é essa funcionalidade que nos leva à próxima maravilha romana, sua engenharia. Se você já ficou impressionado com uma autoestrada moderna ou uma grande barragem, prepare-se para sentir a vertigem da inovação que os romanos trouxeram ao mundo. Você está parado diante de um aqueduto, uma estrutura imponente de arcos de pedra que se estende por quilômetros, cortando a paisagem com uma elegância monumental. O fato histórico amplamente conhecido é que os romanos eram mestres insuperáveis da engenharia e da arquitetura. Eles construíram um vasto império, mas unificaram não apenas pela espada, mas por estradas, pontes e aquedutos. Imagine um mapa do Império Romano, onde todas as estradas, construídas com uma precisão quase militar, formam uma teia intrincada que liga desde as muralhas da Britânia até os desertos do Oriente Médio. O cheiro de pedra úmida e argamassa antiga paira no ar enquanto você caminha por uma dessas estradas, sentindo a firmeza do pavimento que, em muitos lugares, ainda existe hoje.
todas as estradas levam a Roma não era apenas um ditado, era uma realidade construída pedra por pedra, com um propósito militar e comercial. As estradas romanas não eram apenas caminhos de terra, eram superestradas pavimentadas, muitas vezes com várias camadas de cascalho, areia e pedras, projetadas para durar séculos e suportar o peso de legiões marchando e carroças de carga. Elas tinham estações de parada regulares, onde viajantes podiam descansar, trocar cavalos e comer. Era uma infraestrutura de transporte que não seria superada em escala e qualidade por mais de 1000 anos. Mas talvez a obra de engenharia mais impressionante e a que mais demonstra a compreensão romana da água sejam os aquedutos. Pense na cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes em seu auge. Como abastecer tanta gente com água fresca para beber, cozinhar e para aquelas termas que você visitou? A resposta eram os aquedutos, estruturas que parecem montanhas esculpidas pela mão do homem. Você ouve o murmúrio suave da água cristalina fluindo pelos canais no topo dos arcos, transportando-a de fontes distantes, usando apenas a gravidade e uma inclinação mínima para as fontes públicas e residências da cidade. É um sistema que faria inveja a qualquer urbanista moderno. A visão da água jorrando de uma fonte pública em meio ao calor de Roma era um alívio visual e sensorial. Uma curiosidade excêntrica sobre a engenharia romana: eles foram os primeiros a usar amplamente o concreto, conhecido como opus camentiunio, um material que era mais barato, mais fácil de trabalhar e mais versátil do que a pedra e o mármore. O concreto romano era tão durável que algumas estruturas, como o Panteão, com sua grande cúpula de concreto sem suporte, ainda estão de pé hoje. Eles até aprenderam a fazer concreto que curava debaixo d'água, o que era essencial para construções de portos e docas. Imagine ter uma tecnologia tão avançada que só seria redescoberta milhares de anos depois. É como se tivessem inventado a internet com um graveto e um pedaço de papiro. Historiadores ainda debatem se o foco romano na engenharia pragmática, em vez da filosofia ou arte abstrata grega, foi uma limitação cultural ou a verdadeira chave para sua longevidade e domínio do vasto império. O que é inegável é que sua capacidade de construir em escala e com durabilidade transformou a paisagem do mundo antigo e forneceu a espinha dorsal física para seu vasto império. Você, em sua reflexão, percebe que a engenhosidade humana, a capacidade de resolver problemas práticos e de criar estruturas que desafiam o tempo, é uma forma de arte em si mesma, e os romanos foram seus maiores artistas. Você acaba de se maravilhar com a engenhosidade romana, sua capacidade de construir para a eternidade e de trazer ordem ao caos através de estradas e aquedutos. Mas e quando a ordem se desfaz no topo? O que acontece quando o poder absoluto, sem freios ou contrapesos, recai sobre mentes desequilibradas? Entramos agora na era dos imperadores loucos, figuras que se tornaram sinônimos de megalomania e crueldade, como Calígula e Nero. Você sente um arrepio na espinha ao se aproximar desses palácios imperiais, onde o luxo se misturava com a paranoia. O fato histórico amplamente conhecido é que Calígula e Nero são frequentemente citados como exemplos máximos de imperadores que sucumbiram à loucura do poder. Calígula, cujo nome real era Gaius, era filho do popular general germânico. No início ele era adorado, mas seu reinado logo se transformou em uma série de atos bizarros e cruéis. Disse que ele planejou nomear seu cavalo favorito, Incitatus, cônsul, concedendo-lhe uma casa com estábulos de mármore e uma manjeira de marfim. Imagine a cena, um cavalo participando das reuniões do Senado, talvez até votando. É como se seu animal de estimação de repente decidisse que quer concorrer à presidência e, de alguma forma, ganhasse. Calígula também é conhecido por suas extravagâncias sexuais, sua crueldade com os senadores e sua megalomania, chegando a exigir ser adorado como um deus vivo. Você observa os serviçais sussurrando nos corredores, os guardas pretorianos com olhares desconfiados e a tensão crescendo a cada capricho imperial. Nero, por sua vez, é talvez mais famoso por supostamente tocar lira enquanto Roma ardia. Embora essa imagem seja provavelmente uma lenda exagerada, o grande incêndio de Roma em 64 DC, durante seu reinado, foi um evento devastador.
Ele foi acusado de iniciar o incêndio para abrir espaço para sua megalomania Domus Aurelia, Casa Dourada, um palácio gigantesco. Você sente o calor do fogo, o cheiro da fumaça e a visão aterrorizante das chamas consumindo a cidade, enquanto a ira do povo crescia como uma maré. Uma curiosidade excêntrica sobre Nero é que ele era um ávido artista e competidor. Ele se via como um grande cantor, tocador de lira e cocheiro. Ele se apresentava publicamente, muitas vezes ganhando competições arranjadas. Pense um chefe de estado que insiste em ser o cantor principal de uma banda de rock e todos são obrigados a aplaudir histericamente, sob pena de serem demitidos ou algo pior. Ele até castrou um jovem chamado Esporo, vesti-lo com roupas femininas e se casou com ele, chamando-o de Sabina em homenagem à sua falecida esposa. É um nível de peculiaridade que ultrapassa a mera excentricidade. Historiadores ainda debatem intensamente se as histórias são totalmente precisas ou se foram em grande parte fabricadas ou exageradas por historiadores romanos posteriores, como Suetônio e Tácito, que eram senadores ou simpatizantes da aristocracia e tinham motivos para denegrir imperadores que eram autócratas e populares com as massas. É um lembrete importante de que a história é muitas vezes escrita pelos vencedores, ou, neste caso, por aqueles que detestavam. Você acabou de espiar os palácios dos imperadores, onde o poder se entrelaçava com a loucura. Mas, por trás das extravagâncias imperiais e dos bramas pessoais, havia um sistema que mantinha o Império Romano funcionando, alimentando suas cidades, suas legiões e seus luxos, sua complexa e vasta economia. Você está agora em um mercado. O cheiro de especiarias exóticas, grãos, azeite e peixe salgado preenche o ar, enquanto o som do barganhar, o tilintar de moedas e o vai-vem de pessoas formam uma sinfonia ininterrupta. O fato histórico amplamente conhecido é que o Império Romano era uma gigantesca máquina econômica impulsionada por uma combinação de agricultura, comércio, mineração e, crucialmente, trabalho escravo. A unidade e a estabilidade proporcionadas pela Pax Romana permitiram que as mercadorias fluíssem livremente por todo o Mediterrâneo e além. O sistema monetário romano, com moedas padronizadas como o denário de prata e o sestércio de bronze, facilitava o comércio, agindo como uma linguagem universal para transações, do porto de Ostia aos postos avançados na Britânia. Imagine um gigantesco free shop que se estende por 3 continentes, onde todos aceitam a mesma moeda. Você vê navios de carga apinhados de grãos do Egito, a cesta de pão de Roma navegando pelos mares. Ânforas de azeite da Espanha e vinho da Gália são descarregadas nos portos. Caravanas transportam seda da China através da Rota da Seda e especiarias da Índia. As minas, operadas principalmente por trabalho escravo nas províncias, forneciam metais preciosos como ouro e prata e outros recursos vitais para a construção e a guerra. É uma orquestra global de oferta e demanda, com Roma como o maestro. Mas por trás de toda essa prosperidade e luxo havia um pilar sombrio e fundamental: a escravidão. Milhões de pessoas eram escravizadas, a maioria prisioneiros de guerra, mas também endividados ou vítimas de pirataria. Eles trabalhavam nas minas, nos campos, nas construções públicas e nas casas das elites. Você vê a mão de obra escrava em cada aspecto da vida romana, desde o trabalho pesado que construiu o Coliseu até os tutores educados que ensinavam os filhos das famílias ricas. A economia romana, em sua essência, era uma economia de base escravocrata, dependente dessa força de trabalho gratuita e inesgotável para manter seus custos baixos e seus bens abundantes. Era um sistema que oferecia conforto para uns e desumanizando para outros. Uma curiosidade excêntrica sobre a economia romana é o fascinante iubico garum, um molho de peixe fermentado. Não era apenas um condimento, era um ingrediente essencial, usado em quase todas as refeições e até como medicamento. Produzido em larga escala em cidades costeiras, especialmente na Espanha, atual Espanha, era feito de vísceras de peixe fermentadas ao sol com sal. O cheiro, você pode imaginar, era potente e inconfundível. Era um produto de exportação tão valioso quanto o azeite e o vinho, mostrando que o paladar romano era peculiar e que havia uma indústria gigantesca por trás de um molho que para nós seria, no mínimo, desafiador de cheirar.
Historiadores ainda debatem a resiliência da economia romana. Alguns argumentam que sua dependência do trabalho escravo e a falta de inovação tecnológica, muito por não precisarem já que tinham escravos, foram, a longo prazo, fatores que contribuíram para sua estagnação e declínio. Outros defendem que era uma economia notavelmente dinâmica e adaptável, com mercados complexos e sofisticados sistemas de crédito. O que é inegável é que essa teia de comércio e produção criou uma interconexão sem precedentes entre diferentes culturas, espalhando não apenas bens, mas também ideias, tecnologias e, sim, o poder de Roma. Você, ao refletir sobre a máquina que movia esse império, percebe a dualidade da ambição humana, a capacidade de criar sistemas de riqueza, mas também o custo moral e humano que muitas vezes acompanha essa busca por prosperidade. Você acabou de ver como a economia romana, com sua vasta rede de comércio e o trabalho de milhões, sustentava o império. Mas e a alma de Roma? Como um povo tão pragmático e focado na conquista se relacionava com o divino? A religião romana não era sobre uma busca profunda por iluminação pessoal ou verdades metafísicas. Era um contrato, uma troca, um sistema para garantir que os deuses estivessem do lado de Roma. Você entra em um templo, o cheiro de incenso misturado com o aroma terroso de velas e a quietude respeitosa do lugar, sentindo uma atmosfera de reverência prática. O fato histórico amplamente conhecido é que os romanos em grande parte adotaram o panteão de deuses gregos, dando-lhes nomes latinos e adaptando suas funções à mentalidade romana. Zeus virou Júpiter, Hera virou Juno, Atena virou Minerva. Júpiter, o rei dos deuses, era o protetor do Estado romano, e Juno, sua esposa, a guardiã das mulheres e do casamento. Minerva, a deusa da sabedoria e da guerra estratégica, completava a tríade capitolina, os deuses mais importantes venerados no templo de Júpiter no Capitólio. Eles não se preocupavam tanto com as dramas e intrigas dos deuses do Olimpo grego, mas sim com o bom relacionamento com eles. Era como se a religião fosse um acordo de paz. Nós te honramos, fazemos sacrifícios e, em troca, vocês nos dão boas colheitas e vitórias em batalha. É o equivalente antigo a uma negociação de contrato de trabalho, mas com o destino do império em jogo. Você observa um sacerdote, vestido em suas vestes cerimoniais, derramando vinho sobre um altar e murmurando orações. O fogo crepita e a fumaça sobe, carregando os pedidos para o céu. Sacrifícios de animais eram comuns, não por crueldade, mas como uma oferta solene, uma refeição compartilhada com os deuses. A carne era muitas vezes depois distribuída para o povo, o que para os pobres era uma refeição rara. Uma curiosidade excêntrica sobre a religião romana é a importância das vestais, as virgens de Vesta. Eram sacerdotisas de uma deusa, Vesta, cujo culto era vital para a segurança de Roma. Sua principal função era manter aceso o fogo sagrado de Vesta, no templo de Vesta, um fogo que nunca poderia se apagar, pois simbolizava a própria vitalidade de Roma. Elas eram mulheres de imenso prestígio, poder e privilégio, com assentos especiais em jogos e até o direito de perdoar condenados. Mas a responsabilidade era enorme. A pena por quebrar seu voto de castidade era ser enterrada viva. Imagine a pressão de ter que manter uma chama acesa por 30 anos, sabendo que se falhasse, o destino de toda a cidade estaria em risco e sua própria vida seria selada de forma horrível. É um emprego com uma pressão de desempenho um pouco maior do que a sua. Os romanos também eram extremamente tolerantes com as religiões dos povos conquistados. Eles geralmente permitiam que os povos mantivessem seus próprios deuses e rituais. Você acabou de presenciar a pragmática e inclusiva religião romana, um panteão vasto o suficiente para acolher deuses de todos os povos, desde que a lealdade a Roma não fosse questionada. Mas, das profundezas do império, de uma província distante e humilde na Judéia, surgiu uma nova fé, diferente de tudo o que os romanos conheciam. Não era um culto aos muitos deuses, nem rituais para apaziguar forças naturais. Era uma mensagem de um único Deus, de amor, redenção e uma vida após a morte para todos, independentemente de status ou riqueza. Você sente a vibração de uma promessa, um sussurro que se transformaria em um clamor. O fato histórico amplamente conhecido é que o cristianismo, em suas origens, foi uma pequena seita judaica que rapidamente se espalhou pelo Império Romano, muitas vezes através das comunidades de diáspora judaica e das redes de comércio.
Imagine os primeiros cristãos, muitas vezes reunindo-se secretamente em catacumbas escuras ou casas modestas, sussurrando suas orações e compartilhando refeições simples. Para os romanos, no início, era apenas mais uma seita excêntrica entre tantas. Mas a recusa dos cristãos em adorar os deuses romanos ou prestar culto ao imperador, algo que para os romanos era um ato de lealdade cívica, não meramente religiosa, foi vista como deslealdade, teimosia e até mesmo subversão. Você vê o choque no rosto de um romano ao ouvir que alguém se recusa a jogar uma pitada de incenso no altar do imperador. Essa recusa os tornou alvos de perseguição. Imperadores como Nero, lembra dele, o que tocava lira? E Diocleciano lançaram perseguições violentas, transformando cristãos em mártires, que eram atirados aos leões no Coliseu ou queimados como tochas vivas. Você sente o calor do preconceito, o medo e a coragem daqueles que preferiam morrer a renunciar à sua fé. Mas, ironicamente, a perseguição muitas vezes apenas fortaleceu a determinação dos convertidos e atraiu mais simpatia. A resiliência e a solidariedade das comunidades cristãs eram notáveis. Uma curiosidade excêntrica sobre o início do cristianismo em Roma é que, devido ao seu status de religião ilícita, os cristãos eram frequentemente acusados de práticas bizarras e imorais. Boatos se espalhavam sobre banquetes de canibalismo, uma deturpação da Eucaristia, e orgias da celebração do amor fraterno. Alguns romanos os chamavam de ateus, porque não tinham templos, altares ou imagens de deuses como os romanos. É o equivalente antigo a uma teoria da conspiração viral espalhada sem a internet. Mas o crescimento do cristianismo era imparável. Sua mensagem universal, que oferecia esperança, salvação e um senso de comunidade a todos, independentemente de classe, social, etnia ou gênero, ressoava profundamente em uma sociedade onde muitos se sentiam marginalizados ou em busca de um propósito maior do que a mera existência terrena. Enquanto as religiões romanas eram focadas no Estado e nos rituais públicos, o cristianismo oferecia uma relação pessoal com o divino e um forte senso de pertencimento a uma comunidade global. Historiadores ainda debatem se o sucesso do cristianismo se deveu mais à sua mensagem intrínseca, à organização de suas comunidades ou à crise espiritual e social que o Império Romano estava atravessando na época. É provável que tenha sido uma combinação de fatores. O que é certo é que no início do século IV, a fé que começou em segredo havia crescido tanto que se tornou uma força política e social que não podia mais ser ignorada. E a virada decisiva viria com um imperador que, buscando um sinão divino antes de uma batalha, mudaria o curso da história religiosa do Ocidente para sempre. Você, ao observar essa transição, percebe que as ideias, mesmo as mais humildes, têm o poder de se espalhar como fogo, moldando o destino de impérios e corações. Você acabou de testemunhar a ascensão silenciosa, mas poderosa do cristianismo, uma fé que, apesar da perseguição, floresceu no coração do império. Agora, vamos mudar o foco para outro elemento vital da sociedade romana, muitas vezes subestimado, mas de profunda influência: as mulheres em Roma. Longe da imagem das matronas romanas passivas e submissas, você vai descobrir que elas detinham um poder considerável, embora frequentemente nos bastidores, moldando destinos e exercendo influência de maneiras surpreendentes. O fato histórico amplamente conhecido é que, embora as mulheres romanas não tivessem direitos políticos formais, elas não podiam votar, ocupar cargos públicos ou servir no exército. Muitas delas exerciam uma influência social e econômica notável. As mulheres das famílias ricas, em particular, desfrutavam de uma liberdade e autonomia muito maiores do que suas contemporâneas em outras sociedades antigas, como a grega. Você as vê caminhando pelo fórum, acompanhadas por escravos, vestidas com joias e tecidos finos, seus olhares firmes e conscientes de seu status. Elas podiam possuir propriedades, fazer negócios, escrever testamentos e até mesmo processar e serem processadas em tribunal, embora precisassem de um guardião masculino para as representá-las formalmente. Muitas vezes, esse guardião era uma mera formalidade. Essa liberdade se traduzia em influência. Lívia Drusila, a esposa de Augusto, é um exemplo primordial. Augusto nunca foi nomeado primeiro-ministro, mas ela era uma conselheira de confiança de Augusto, exercendo enorme poder através de seu marido e sendo uma figura central na política de sucessão. Imagine uma primeira-dama com poder executivo, que de fato orquestra os próximos passos da política sem nunca ter que subir num palanque. Você sente o peso de sua presença, o respeito que ela inspirava e o medo que ela podia gerar.
Uma curiosidade excêntrica sobre as mulheres romanas é o uso extensivo de cosméticos e perucas elaboradas. Elas passavam horas em seus penteados complexos, às vezes adornados com pérolas e joias, e usavam maquiagem que incluía pó de giz para clarear a pele, fuligem para escurecer os cílios e um pigmento vermelho à base de chumbo ou plantas para as bochechas e lábios. Algumas até colavam sobrancelhas falsas, feitas de pelo de rato. Imagine sua rotina matutina de beleza que inclui uma pequena coleção de pelos de roedores. Isso mostrava não apenas vaidade, mas também status social, pois apenas as ricas podiam pagar por tais luxos. As mulheres também desempenhavam um papel crucial na vida religiosa e familiar. Eram elas que garantiam a continuidade dos rituais domésticos, a educação dos filhos pequenos e a manutenção das redes sociais que eram tão importantes para a vida romana. Para os homens romanos, ter uma esposa virtuosa e influente era um sinal de prestígio e estabilidade. Historiadores ainda debatem a extensão real do poder nas sombras das mulheres romanas. Alguns argumentam que, apesar das aparências, a estrutura patriarcal era implacável e que sua influência era sempre secundária e limitada pelas convenções sociais. Outros, no entanto, apontam para a abundância de evidências de mulheres que, através de sua riqueza, inteligência e conexões familiares, manipulavam a política, patrocinavam obras públicas e se tornavam figuras de respeito e até reverência em suas comunidades. Você, ao observar essa dinâmica, percebe que o poder nem sempre se manifesta de forma explícita ou formal. Muitas vezes, ele sussurra nos corredores, tece nas conversas íntimas e se revela na capacidade de moldar a mente e as ações daqueles que detêm o poder visível. O Império Romano, em toda a sua glória e complexidade, era também uma teia de influências femininas, sem as quais, talvez, não teria chegado tão longe. Você acabou de desvendar a influência sutil, mas poderosa, das mulheres romanas nos bastidores do Império. Agora, vamos virar nossos olhos para as bordas do mundo conhecido, para onde o Império se encontrava com o outro, com o bárbaro. As fronteiras romanas não eram apenas linhas no mapa, eram zonas de transição, onde a cultura, a lei e a ordem romanas se chocavam com o desconhecido. Você se aproxima de uma imponente muralha de pedra, o vento gelado da Britânia chicoteando seu rosto, e sente a tensão palpável entre o mundo civilizado e a selvageria além. O fato histórico amplamente conhecido é que os romanos construíram imensas fortificações nas suas fronteiras para demarcar e defender o império. A mais famosa delas é a Muralha de Adriano na Britânia, uma barreira impressionante que se estendia por 117 quilômetros de costa a costa, marcando o limite norte da província romana. Imagine-se em cima dessa muralha, observando as colinas verdes e neblinosas que se estendem para o norte, para onde os pictos, tribos celtas que os romanos consideravam selvagens e imprevisíveis, viviam. O cheiro de pedra úmida, musgo e talvez o odor distante de fumaça de fogueiras bárbaras permeia o ar. Não era apenas uma barreira física, era uma barreira psicológica, um monumento ao poder de Roma e um lembrete constante da linha entre a civilização e a barbárie, entre nós e eles. Essas fronteiras, ou limites, eram mais do que simples barreiras defensivas. Eram também centros de comércio, onde romanos e bárbaros trocavam bens. Eram locais de assimilação cultural, onde as ideias e tecnologias romanas lentamente se infiltravam nas tribos vizinhas e vice-versa. Soldados romanos, muitos deles de províncias distantes, passavam décadas guarnecendo essas fronteiras, casando-se com mulheres locais e formando comunidades mistas. É o equivalente antigo a uma zona de fronteira militarizada, mas também um ponto de encontro cultural, onde você pode encontrar um soldado romano tomando uma cerveja com um líder tribal local. Uma curiosidade excêntrica sobre a relação de Roma com os bárbaros é que, muitas vezes, os próprios romanos usavam o termo bárbaro com uma certa condescendência, mas também com curiosidade e até admiração por algumas de suas qualidades, como a ferocidade em batalha ou a lealdade tribal. E alguns imperadores romanos, como Caracalla, se vestiam com trajes de bárbaros em certas ocasiões ou exibiam cabelos longos e barbas, um sinal de que a distinção não era tão absoluta quanto se poderia imaginar. É como se o bárbaro fosse ao mesmo tempo o inimigo a ser contido e uma fonte de fascínio e até de moda. A psicologia da fronteira era complexa. Para os romanos, ela representava a segurança, a ordem e o progresso que eles traziam ao mundo.
Para os bárbaros, podia ser uma ameaça, uma oportunidade ou um mistério. Mas a coexistência nas fronteiras raramente era estática. Havia incursões, acordos, guerras e, crucialmente, migrações. As tribos bárbaras eram muitas vezes pressionadas por outros grupos e viam nas terras romanas, com sua riqueza e infraestrutura, um refúgio e uma oportunidade. Você se aproxima de uma imponente muralha de pedra, o vento gelado da Britânia chicoteando seu rosto, e sente a tensão palpável entre o mundo civilizado e a selvageria além. O fato histórico amplamente conhecido é que o Império Romano mergulhou em um período de instabilidade sem precedentes, no século III, marcado por uma sucessão vertiginosa de imperadores. Houve cerca de 26 imperadores legítimos em 50 anos e muitos mais usurpadores, guerras civis constantes, invasões bárbaras e uma devastadora crise econômica. Imagine um trono que é mais uma cadeira elétrica do que um assento de poder, onde a média de reinado de um imperador era de pouco mais de 2 anos. Você vê as notícias viajando lentamente através das províncias, cada uma trazendo a notícia de um novo imperador proclamado por uma legião em alguma fronteira distante, apenas para ser derrubado e substituído meses depois. As causas dessa crise eram multifacetadas, como uma tempestade perfeita. As pressões nas fronteiras aumentaram demais nas fronteiras. Tribos germânicas como os godos e os alamanos e o Império Persa Sassânida no leste tornaram-se mais agressivas, forçando Roma a manter exércitos cada vez maiores e mais caros. Você ouve os relatos de cidades romanas saqueadas, os gritos de pânico, a destruição de vilas e a desorganização das rotas comerciais. Internamente, a moeda romana foi desvalorizada repetidamente para pagar os salários dos soldados, levando a uma inflação galopante. O denário de prata, que antes era uma moeda sólida, tornou-se cada vez mais um pedaço de cobre banhado em prata, o que, para um comerciante, era o equivalente a uma nota de dinheiro falso em cada transação. O comércio diminuiu, a produção agrícola caiu e o medo de ataques fez com que as pessoas fugissem das cidades para o campo, buscando proteção em vilas fortificadas. Uma curiosidade excêntrica sobre a crise do terceiro século é que ela foi exacerbada por uma série de pragas devastadoras, como a peste de Cipriana, que se espalhou pelo império, matando milhões de pessoas e enfraquecendo ainda mais as legiões e a economia. Imagine uma pandemia global em um mundo sem medicina moderna, onde a única resposta era a oração e a resignação. É como se a natureza mesmo estivesse conspirando contra o império, somando-se à loucura dos homens. Nesse cenário de desespero, o império chegou a se fragmentar em 3 partes: o Império Gálico no oeste, o Império de Palmira no leste e Roma Central lutando para se manter. Por um tempo, parecia que a grande máquina romana estava prestes a se desintegrar completamente. Historiadores ainda debatem qual foi o fator mais crucial para a crise do terceiro século: a pressão militar, a instabilidade política, a crise econômica ou as epidemias. Muitos concordam que foi uma combinação de todos esses elementos, criando um ciclo vicioso de declínio. O que é certo é que essa crise expôs as desprofundas vulnerabilidades do império. No entanto, ela também demonstrou a incrível resiliência romana. Roma, embora gravemente ferida e mudada, conseguiu se reorganizar sob imperadores fortes como Diocleciano e Constantino. Você, ao observar essa fase sombria, percebe que mesmo os pilares da civilização podem rachar sob pressão extrema, mas a capacidade humana de adaptação e de lutar pela sobrevivência é por si só uma força a ser reconhecida. A crise do século III não foi o fim, mas sim um dolorido e necessário processo de transformação para o império. Você acabou de sentir a vertigem da crise do terceiro século, uma era de caos que parecia destinada a destruir o Império Romano.
Mas, como uma fênix, Roma encontrou uma maneira de se reinventar, impulsionada por líderes que, em vez de se apegar ao passado, olharam para o futuro. Um desses líderes foi Constantino, um imperador cuja visão não apenas estabilizou o império, mas também o transformou de maneiras que reverberam até hoje. Você observa uma figura resoluta, seus olhos fixos não na glória de Roma, mas nas oportunidades do Oriente. O fato histórico amplamente conhecido é que Constantino não apenas reunificou o Império Romano após a crise, mas também foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, emitindo o Édito de Milão em 313 DC, que concedeu tolerância religiosa aos cristãos. Imagine o impacto. De uma seita perseguida, o cristianismo de repente é legalizado e, pouco tempo depois, favorecido pelo próprio imperador. Você vê a surpresa nos rostos dos pagãos e a alegria contida dos cristãos, que agora podiam adorar abertamente. Essa virada não foi apenas religiosa, foi política e cultural, infundindo nova energia e um senso de propósito no império. Muitos historiadores debatem se sua conversão foi genuína ou um ato político astuto para ganhar o apoio da crescente comunidade cristã. Mas Constantino fez algo ainda mais ousado e de longo alcance. Ele decidiu que o velho centro do poder, Roma, com suas velhas tradições pagãs e suas intrigas senatoriais, não era mais adequado para o império do século IV. Ele precisava de uma nova capital, uma cidade que representasse essa nova era, estratégica e mais próxima das fronteiras ameaçadas no leste. E ele a encontrou na antiga cidade grega de Bizâncio, na entrada do Bósforo. Você vê a visão de Constantino ganhar vida. Em 330 DC, ele inaugurou a Nova Roma, que rapidamente seria conhecida como Constantinopla. Não era apenas uma cidade, era uma declaração. Construída sobre 7 colinas, como Roma, e com muros maciços, aquedutos impressionantes e uma grandiosa praça central, o hipódromo para corridas de bigas, era uma cidade que rivalizava com a antiga Roma em esplendor e superava-a em planejamento. O cheiro de pedra nova e argamassa fresca paira no ar, misturado com o burburinho de milhares de trabalhadores. É como se ele estivesse construindo uma versão 2.0 de Roma, com todas as atualizações necessárias. Uma curiosidade excêntrica sobre a fundação de Constantinopla é que Constantino supostamente teve uma visão de um anjo que o guiou no traçado das muralhas da nova cidade, insistindo que ele as fizesse muito maiores do que ele próprio pretendia. É uma história que mistura misticismo cristão com ambição imperial, sublinhando a crença de que a nova capital era divinamente abençoada e destinada a ser ainda maior que sua antecessora. A mudança da capital para o leste foi um divisor de águas. Ela deslocou o centro de gravidade do império, que se tornaria cada vez mais helenizado e cristão, afastando-se do seu passado latino e pagão. Enquanto Roma, no Ocidente, continuava a existir, a verdadeira energia, riqueza e poder estavam agora em Constantinopla. Essa decisão, que parecia tão radical na época, foi na verdade um movimento estratégico genial, que garantiu a sobrevivência da parte oriental do Império por mais 1000 anos, muito depois que o Ocidente havia caído. Historiadores ainda debatem se a fundação de Constantinopla foi o primeiro passo na inevitável divisão do Império Romano em 2 metades separadas ou uma jogada de mestre para prolongar sua existência diante das novas realidades geopolíticas. O que é inegável é que, ao construir sua nova Roma, Constantino não apenas garantiu a sobrevivência de seu império, mas também abriu um novo capítulo na história, onde a fé cristã e a cultura oriental se fundiriam para criar uma civilização que, por séculos, seria um farol de luz enquanto o Ocidente mergulhava em sua própria noite. Você acaba de presenciar a visão audaciosa de Constantino e o nascimento de Constantinopla, um farol de esperança para a parte oriental do Império. Mas, enquanto o leste florescia, o Império Romano do Ocidente continuava a decair, arrastando-se por séculos em uma longa e melancólica agonia até seu eventual colapso.
Não foi um evento único, um dia fatídico, mas sim um processo gradual, como uma velha árvore que lentamente se desfaz sob o peso do tempo e das tempestades. Você sente a melancolia no ar, o peso de uma era que se despede. O fato histórico amplamente conhecido é que o ano de 476 DC é tradicionalmente marcado como a queda do Império Romano do Ocidente, quando o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto pelo chefe germânico Odoacro. Imagine um jovem imperador cujo nome ecoa a glória dos fundadores de Roma, sendo deposto sem grande alarde, quase como uma formalidade. Não houve um brito final ou uma grande batalha que selasse o destino, foi mais um suspiro exausto. A capital, Roma, já havia sido saqueada por visigodos em 410 DC e por vândalos em 455. Você vê as marcas dessas pilhagens nas estátuas quebradas e nos edifícios queimados, testemunhando a lenta desintegração. Mas a queda de 476 foi mais simbólica do que real. O Império do Ocidente já havia se fragmentado em reinos bárbaros de fato, e os imperadores eram, em sua maioria, meros fantoches nas mãos de generais germânicos. As causas da queda são objeto de um dos maiores debates históricos de todos os tempos, e é um enigma que continua a nos fascinar. Quais foram as causas? A pressão militar das tribos bárbaras nas fronteiras, intensificadas pelas migrações em massa e a busca por novas terras. A diluição das legiões romanas, que passaram a depender cada vez mais de mercenários bárbaros. A crise econômica contínua, com a desvalorização da moeda, a diminuição do comércio e o colapso das cidades. A instabilidade política, com imperadores que eram assassinados ou depostos em rápida sucessão. A fragmentação interna, com as províncias ocidentais se tornando cada vez mais autônomas e distantes de Roma. A perda de uma identidade romana unificada, com a cidadania se tornando um mero status, não um senso profundo de pertencimento. E, para alguns, a ascensão do cristianismo, que desviou a lealdade dos cidadãos do Estado para a Igreja, embora outros vejam o cristianismo como uma força de coesão que ajudou a manter parte da sociedade unida. E uma curiosidade excêntrica é que mesmo depois de 476 DC, você acabou de testemunhar o longo e melancólico declínio do Império Romano do Ocidente, um espetáculo de desintegração que durou séculos. Mas, embora a estrutura física e política de Roma no Ocidente tenha se desmoronado, a essência, as ideias e as instituições que Roma cultivou não desapareceram. Pelo contrário, elas se infiltraram na própria fundação das novas sociedades que surgiram sobre as ruínas do Império. O legado de Roma é como um fantasma poderoso que assombra e guia o mundo ocidental até os dias de hoje. Você sente a persistência de ideias, a força da lei e a cadência de uma língua que ecoa através do tempo. O fato histórico amplamente conhecido é que o legado romano é imenso e multifacetado, moldando o direito, a língua, a arquitetura, a engenharia, a religião e a própria concepção de civilização no Ocidente. Pense nas leis que governam muitas nações hoje. Muitos dos princípios básicos do direito civil moderno, como a presunção de inocência, a ideia de um código legal escrito e a importância do devido processo, têm suas raízes no direito romano. Você vê a sombra de tribunais romanos em salas de audiência modernas, a ordem e a lógica que ainda buscam governar nossas vidas. A língua latina, falada pelos romanos, tornou-se a mãe das línguas românicas, italiano, espanhol, francês, português, romeno, e influenciou profundamente o vocabulário de muitas outras, incluindo o inglês. Palavras como justiça, liberdade, república, senado, imperador, viaduto, aqueduto, cidade, todas elas têm raízes latinas. Você ouve a cadência familiar dessas palavras em conversas cotidianas, um eco constante do passado. É como se o latim fosse o código genético do vocabulário ocidental. Na arquitetura e engenharia, como já vimos, os romanos foram pioneiros em técnicas e estilos que ainda inspiram. O arco, a abóboda, a cúpula, essas inovações permitiram a construção de edifícios monumentais, duradouros e funcionais. Os próprios edifícios públicos, como basílicas, anfiteatros e templos, serviram de modelo para estruturas posteriores, incluindo igrejas e edifícios governamentais.
Você vê a magnificência do panteão ou a imponência de um aqueduto e percebe que eles não eram apenas maravilhas de engenharia, mas também declarações de poder, ordem e ambição que continuam a ressoar em nossas paisagens urbanas. Uma curiosidade excêntrica sobre o legado romano é a persistência de algumas práticas e conceitos que moldaram o pensamento ocidental de formas sutis. Por exemplo, a própria ideia de alfabeto deriva das palavras gregas alfa e beta, mas o alfabeto latino que usamos hoje foi otimizado e amplamente difundido pelos romanos. Eles também foram cruciais na disseminação do calendário juliano e posteriormente gregoriano, com seus meses nomeados em honra de figuras romanas, Júlio de Júlio César, Agosto de Augusto e sua estrutura de anos bissextos. É como se eles tivessem inventado o sistema operacional para a civilização ocidental, codificando não apenas as leis e a linguagem, mas até mesmo a forma como medimos o tempo. O cristianismo, que se tornou a religião oficial do império no final de sua história, foi outro legado romano que moldou profundamente o mundo ocidental. A Igreja Católica Romana, com sua estrutura hierárquica e sua capital em Roma, manteve e adaptou muitas das práticas administrativas e linguísticas do Império. A própria organização do Império, com suas províncias e burocracia, foi um modelo para muitas instituições posteriores, incluindo a Igreja. Historiadores ainda debatem a extensão e a natureza exata do impacto romano. Alguns argumentam que o legado é exagerado e que muitas inovações romanas eram, na verdade, adaptações de ideias gregas ou orientais. Outros defendem que a genialidade romana residiu em sua capacidade de pegar essas ideias, refiná-las, torná-las práticas e difundi-las em uma escala sem precedentes. O que é inegável é que mesmo milênios após o colapso de seu domínio político no Ocidente, a sombra de Roma ainda se estende sobre nós. Você, ao contemplar esse vasto legado, percebe que a civilização não é um fluxo contínuo de novidades, mas uma corrente profunda, alimentada pelas águas de épocas passadas. E Roma é uma das fontes mais poderosas dessa corrente. Você acabou de sentir a vastidão do legado romano, a maneira como seus leis, sua língua e suas ideias se infiltraram em nossa própria existência. Agora, enquanto nos aproximamos do fim desta jornada, é hora de olhar para dentro e perguntar: por que, afinal, essa civilização antiga continua a nos cativar tanto? Por que, depois de tantos séculos, o Império Romano ainda nos inspira, nos fascina e, por vezes, nos assusta? Você se encontra refletindo em um local de serenidade, talvez um jardim tranquilo com uma estátua antiga, sentindo a ressonância de um passado que insiste em permanecer presente. O fato histórico amplamente conhecido é que o Império Romano representa uma das mais antigas e duradouras experiências de organização social, política e militar em larga escala. Sua história é um espelho complexo, onde podemos ver refletidas muitas das nossas aspirações, triunfos e falhas. O fascínio por Roma vem em parte da escala de sua ambição. Eles não queriam apenas conquistar o mundo, eles queriam civilizá-lo, unificá-lo sob uma única lei, uma única visão. Essa busca por ordem, por império, é algo que ressoa profundamente com a necessidade humana de estrutura e significado. O Império Romano nos oferece um estudo de caso inigualável sobre o poder, a ambição, a construção de impérios e, em última análise, sua decadência. As histórias de Júlio César, Augusto, Constantino, os imperadores loucos, os legionários disciplinados, as batalhas épicas e as intrigas palacianas, tudo isso forma um drama humano atemporal. É a saga de uma civilização que ousou sonhar grande, que construiu maravilhas, que governou milhões e que, em última análise, sucumbiu a seus próprios excessos e às pressões externas. Há uma beleza trágica em sua ascensão e queda que nos atrai magneticamente. Psicologicamente, Roma nos fala sobre nossa própria natureza. Vemos nela a capacidade de organização e engenhosidade que nos enche de admiração, mas também a crueldade, a ganância e a violência que nos perturbam. A dualidade de Roma, a civilização que construiu aquedutos e também promoveu combates de gladiadores, que criou um sistema legal justo e que escravizou milhões, nos força a confrontar a complexidade da condição humana. É a história de como o desejo de glória e ordem pode coexistir com a tirania e a injustiça. Uma curiosidade sobre por que Roma ainda nos afeta tanto é que muitos dos nossos conceitos de identidade nacional, de Estado, de cidadania, de lei e de ordem têm suas raízes mais profundas na experiência romana.
A própria ideia de Ocidente como um conjunto cultural e político foi em grande medida moldada pela ascensão e queda de Roma. Quando pensamos em grandes obras de engenharia, em cidades planejadas, em exércitos disciplinados, a sombra de Roma é sempre presente. Historiadores ainda debatem e continuarão a debater as lições a serem aprendidas com a história romana. Devemos admirar sua capacidade de construir um império duradouro ou temer os perigos do poder absoluto? Devemos